oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém, santos. Meus queridos, quero falar uma coisa com vocês. Eu, Eduardo, brasileiro, 57 anos, pastor batista, assumo toda a responsabilidade sobre o sermão desta noite. Ok? Pastor Cândido é o pastor de vocês e amanhã vocês não vão me ouvir mais. Tá bom? Então talvez alguém vai dizer assim, pastor, nunca mais chame o pastor Baldasso para falar na igreja. E eu não vou ter problema com isso. Tá bem? Estou tendo que dizer isso porque sinto no coração de fazê-lo. Semana passada, Deus me orientou a pregar essa mesma mensagem numa outra igreja, e ao terminar o culto, um senhor veio até mim, me cumprimentar. Era simplesmente um brigadeiro da aeronáutica que tinha sido adido militar na África do Sul. E estava no culto, e eu não sabia. E ele me falou assim, Deus te orientou a trazer essa mensagem para a igreja. Para vocês, eu estou pregando em Maricá. Para mim, eu estou pregando no Brasil. Você entende isso? Para vocês, eu estou pregando para vocês de Maricá. Para mim, eu estou pregando para o Brasil. Tem psicólogo aqui? Alguém que está falando? Ok. Depois da pandemia, eu descobri que eu tenho um problema com dopamina no meu cérebro. Então, eu tenho TDAH. Pessoa com TDAH, ela não tem muito filtro. E você é hiperfoco. Eu sou uma pessoa que eu tenho hiperfoco, né? E eu descobri que Deus usa esse meu defeito com um propósito. Porque eu tenho coragem de falar sobre coisas que normalmente as pessoas pensam assim, melhor seria que você respirasse um pouco e não falasse desse assunto e tal. Então, por isso que eu estou dizendo, o pastor de vocês é um homem de Deus, ungido pelo Espírito Santo, ele é mais manso do que eu. Ele não tem problema de dopamina no cérebro dele. Tá bem? Então ele é mais manso do que eu. Eu já não, eu sou pessoa. E nós somos produto do meio que a gente viveu. Enquanto no Brasil, eu trabalhei com um desembargador que está concorrendo a 2 vagas no Supremo Tribunal de Justiça, um homem duro, cristão, mas muito objetivo. Lá nos Estados Unidos, eu estou no meio dos mais tradicionais pastores do sul dos Estados Unidos. Vocês não entendem como uma igreja americana é tradicional. Você vive 9 anos lá e não vai ser influenciado por isso? Então, vocês têm que entender esse pano de fundo meu quando me ouvem. Eu sou brasileiro, amo Maricá, conheço o que está acontecendo no Brasil, mas eu estou cercado de pessoas que têm valores e princípios, digamos, um tanto diferentes da nossa cultura brasileira. Então, eu estou uma esponja nesse meio. Então, quando eu falo alguma coisa, quando eu ajo de uma maneira, é porque eu estou vivendo numa cultura totalmente diferente. Como eu conheço o meu país, eu tenho que me adaptar. Então, dito essas coisas, nós vamos para a mensagem dessa noite. Quando você escuta falar, vem um cara lá dos Estados Unidos, pensa assim, ele vai falar alguma vantagem, contar a historinha dos Estados Unidos. Eu quero falar sobre o nosso Brasil. Estados Unidos você assiste na televisão ou me pergunta depois. Eu sou missionário plantador de igreja lá na Flórida. E eu decidi não ser pastor sênior, pastor presidente. E, para quem não sabe, há 9 anos atrás, Deus falou ao meu coração. Não foi um sonho, não foi anjo que desceu do céu, mas Deus colocou no meu coração. Não quero você mais trabalhando aonde você está. Eu era chefe de ouvidoria de governo do estado de Mato Grosso.
Mas, em 2013, Deus falou comigo que o Brasil ia descer numa ladeira e que Ele queria que eu voltasse para o ministério integral. E pastor batista não bate na porta de igreja, você está precisando de um pastor aí? Eu estou precisando de ministério. Não é assim. Você ora e uma igreja convida para o processo. E me convidaram para os Estados Unidos. Eu gostava dos Estados Unidos, mas ir para os Estados Unidos é semelhante ao exílio. É semelhante ao exílio. Você vai para uma terra distante, você não pode voltar aqui enquanto não tem documentação para voltar, então você está no exílio. E aí essa ideia de exílio ficou muito mais acentuada em 31 de outubro do ano passado, porque eu entendi que nós entramos num cativeiro. Deus, durante gerações, falou com o povo de Deus, entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Então, lá no Velho Testamento, tem um texto que diz assim, que Deus meio que cansou de falar com o povo dele. Nas Bíblias mais antigas, tinham 4 páginas em branco entre o Velho e o Novo Testamento, que é o período do silêncio de Deus. Você já imaginou Deus fazer silêncio? E Deus fez. E aí Ele mandou Jesus, porque Ele cansou com a religião dos israelitas, dos judeus. Estava um negócio mecânico. Então Deus falou assim, ó, cansei de mandar profeta, agora é só o meu filho morrer na cruz. O que acontece conosco quando Deus fala e nós não damos ouvidos à voz de Deus? Alguma coisa acontece. Eu vou ler Tiago, capítulo de número 2, do versículo 14 ao 26. Não vou pedir para vocês ficarem de pé, vou fazer a leitura para que ela ocorra mais rápido. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé sem obras por si mesmo é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra essa tua fé sem as obras, e eu mostro obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura na qual diz, olha, Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Assim disse o Senhor, palavra de Deus. Meus queridos, eu gosto de ler muito, então gosto de ver documentários. E eu vou falar uma coisa que você vai falar assim, mas pastor, para que eu quero saber disso? Vou falar de Segunda Guerra Mundial. Ouvi que a igreja de Roma foi totalmente apática sobre o que os nazistas fizeram com as pessoas na Segunda Guerra Mundial. Falei, como pode uma igreja deixar matar e perseguir os judeus? Eu estive no Museu do Holocausto em Washington,
Gente, a coisa é triste demais, você vê a quantidade de sapatos dos judeus tirados dos campos de concentração, e você fica pensando assim, como é que alguém que fala no nome de Deus vê tanta injustiça e fica calado? Mas aí eu estava me preparando para essa viagem, orando o que Deus tinha que colocar no meu coração, e uma irmã muito envolvida com o que a gente faz lá, ela falou assim, pastor, você tem que ler um livro. E ela me deu esse livro aqui que nós não tem no Brasil. Você não sabe inglês, mas eu vou traduzir para vocês o título. Uma Carta para a Igreja Americana. É um homem que tem feito biografia de Martim Lutero. Martim Lutero, o pai da Reforma Protestante, beleza? Né? E ele também fez a biografia de um pastor luterano, alemão, que pregou um sermão em 31 de outubro de 1932. E que isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com a igreja de Maricá. Ele pregou esse sermão e ele falou sobre a graça barata. Ele falou sobre a graça barata. E esse pastor luterano falou com todos os pastores luteranos que a igreja precisa pagar o preço do discipulado. Quem quer servir a Jesus precisa pagar o preço do discipulado. Você já ouviu por aí que você não precisa fazer nada para alcançar a salvação. Amém. Você pode dar todo o dinheiro do mundo que você não entra no céu. Você não precisa ser bonzinho, nunca matou ninguém, nunca roubou, aquelas coisas que a gente fala. Você não vai ser salvo pela obra. Você vai ser sempre salvo pela fé que você tem em Jesus. Mas o que aquele pastor de nome Dietrich Bonhoeffer estava dizendo é que o luteranismo lá na Alemanha estava assim: eu aceitei Jesus, sou salvo pela graça, não preciso fazer mais nada da minha vida, só tenho que a igreja fazer culto. Só que ele profeticamente estava falando assim: vocês não sabem o que vai acontecer na Alemanha. Tem um negócio acontecendo aí fora da igreja que vai atingir a igreja. E ele profetizou exatamente o que aconteceu na Alemanha nazista. E pasmem, eu fiquei morto de vergonha, porque eu não sabia dessa história, tanto a leitura. Ele condenou os pastores protestantes por estarem cuidando da religião dentro dos templos, das quatro paredes da igreja, e não se preocupando com o que estava acontecendo lá fora no mundo. Quero dizer aos amados irmãos que isso está acontecendo no Brasil hoje. Graças a Deus, não em Maricá, mas está acontecendo isso no Brasil. A gente cuida do culto aqui, a gente tem fé em Deus, somos salvos pela graça. A única coisa que tem que fazer é a igreja, cantar hino, entregar o dízimo, voltar para casa. Mas lá fora está alguma coisa acontecendo. Eu de fora do Brasil, olho para cá, vejo com outros olhos que talvez você não veja. Mas, quando a gente vem aqui, por que eu li Tiago? Porque o Dietrich Bonhoeffer, um nome esquisito, porque é alemão, ele criticou Lutero, e eu não sabia disso. Vocês sabiam que Lutero queria tirar a carta de Tiago da Bíblia, do cânon bíblico? Porque essa carta diz, ok, você tem fé, mas você tem que mostrar essa sua fé na prática. Então, o Lutero ficou assim, salvação pela graça, e veio um pastor e dizia assim, ok, é pela graça, mas essa graça está barata demais. Essa graça está barata demais, porque a Bíblia, o texto de Tiago, tem mais autoridade do que Lutero. Hoje eu vejo gente idolatrando Lutero e criticando a carta de Tiago. Tiago, que segundo alguns historiadores, era irmão de Jesus. Quer dizer, ele diz assim, olha, você aceitou Jesus? Você é salvo. Salvo pela fé. Mas que tal as obras? Mostrar essa fé que você tem em obras. E isso, meus queridos, é que ele tentou falar antes
que Hitler provocasse o maior genocídio da história da humanidade. Um dos livros que fala sobre isso é A Cumplicidade com o Holocausto. Aconteceu, gente, de igrejas estarem em culto, os judeus correrem dos nazistas e entrarem dentro do culto, e a Gestapo vir entrar na igreja, e os pastores diziam, os nazistas, os judeus estão escondidos atrás daqui. Um absurdo como esse. E este homem, ele diz uma frase muito forte. Ele diz que o silêncio diante do mal é o próprio mal. Você sabia que quando você cala, você consente? Mas de onde vem isso? O silêncio diante do mal é o próprio mal. Quando você cala os seus lábios diante do mal, você está deixando de dar os bons frutos, as boas obras de palavra de bênção, palavra da Bíblia, palavra de santificação, palavra do Evangelho, palavra eterna, palavra de Deus, palavra ungida pelo Espírito Santo. Então, quando você se cala, é como se você estivesse aceitando o mal que está ao redor. Ele diz, Deus não vai nos ter por inocente. Ele diz, não falar é falar. Quando você se cala, você comunica. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quando você fica assim numa situação em xeque-mate, e você precisa falar, e você fica quieto, eu vou perder um amigo, eu vou perder um emprego, eu vou perder alguma coisa, então é melhor ficar calado, é melhor ficar em cima do muro, porque se eu falar alguma coisa, eu vou perder alguma coisa. Então, quando você se cala, você está aceitando o mal. Não agir é agir. Então, eu estou colocando aí, só para vocês entenderem, um contexto histórico que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. E aí você diz também assim, e eu com isso? Queridos, eu tenho ovelhas que vieram de Cuba e de Venezuela na minha igreja. Orlando é uma cidade que você não precisa pegar o avião para ir na China pregar o Evangelho. Você não precisa pegar o avião para ir em Coreia pregar o Evangelho. Tem as comunidades brasileiras, de coreano, disso, daquilo outro, e as pessoas falam, os haitianos falam dos terremotos, os haitianos falam da seleção brasileira jogando lá, do exército brasileiro lá ajudando no Haiti. Então, é um lugar que você está exposto a todas as pessoas e as pessoas comentam. Isso aí não é fake news, isso aconteceu comigo. As pessoas choram que os parentes estão com fome. E no mundo hoje, isso não é um problema do Brasil. No mundo hoje, nós temos um movimento de perseguição dos cristãos que está vindo aos poucos. E é disso que eu vou falar hoje. Você já tentou colocar uma rã para cozinhar numa panela? Vou te dizer, se botar água fervendo e jogar a rã dentro dela, ela bate lá dentro e ela pula para fora. Então, a melhor estratégia para cozinhar uma rã é você colocar a rã com a panela da água fria e esquentando aos poucos. E quando você vê, a rã morreu, feliz da vida, porque ela não percebeu que a água ia matá-la. Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo em Maricá, mas meu coração está muito alegre. Mas eu andei em alguns lugares, porque eu sempre digo assim, tem pregador que só fala em igreja grande, então eu vou em toda igreja, de todo tamanho, que me convidar. Então eu fui em alguns lugares e vi pastores que não querem pregar os valores, que não querem ensinar a visão para a igreja, porque vão perder os seus membros. Eu vi pessoas que estão negociando o evangelho para não perder algum benefício. Eu vi, e isso não foi pela televisão, foi agora no meu turismo pelo interior do Rio de Janeiro, e é disso que eu quero falar. Quanto mais você ouve do evangelho,
Quanto mais você ouve o pregador, mais responsável você fica por aquilo que você ouviu. Então, para desenvolver essa fé realmente de verdade, a primeira coisa que eu quero que a igreja entenda é: a fé aprovada não pode ser teórica, mas precisa ser prática. Muito bom nós estarmos na casa de Deus. É melhor estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. É melhor estar aqui que na frente da televisão, do computador, no Maracanã. É melhor estar aqui. Mas você precisa desenvolver uma fé prática. Tiago, ele é muito forte. Ele diz: os demônios creem e estremecem. Mas o diabo não é obediente, não põe em prática a palavra de Deus. Ele conhece mais do que muitos cristãos, mas ele não põe em prática. Então, nós temos um convite da Bíblia para você colocar a sua fé. Você é salvo pela graça, você é salvo pela fé, mas para você ter uma fé realmente madura, olha aqui o que Paulo diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Ou esse texto aqui que diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Prove-se a si mesmo. Não percebe que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Nós, seres humanos, temos uma mania pecaminosa de julgar o próximo. Então, a gente é bom de avaliar a fé do próximo. Mas quando é para avaliar a nossa fé, nós temos problema. Mas aí tem um negócio que acontece todo domingo, uma vez por mês na igreja, chama Ceia do Senhor. E na Ceia do Senhor, Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Não é para examinar o pastor da outra igreja, não é para examinar o irmão, é para examinar o seu coração. Então, a fé, que é a fé que Deus se agrada, começa quando você olha para dentro do seu coração. Vou dizer a vocês, o lugar mais difícil de se olhar é para dentro de nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. É muito fácil a gente julgar as outras pessoas, mas olhe para dentro do seu coração. Gente, eu vou toda sexta-feira numa cadeia. Aí tem lá uns presos que tem que ficar me ouvindo porque eles ganham ponto. Eu falei assim: vamos fazer uma coisa? Não fica aqui de enfeite, de estátua, não. Porque você está tendo um problema. Você está ouvindo do Evangelho, e é um negócio muito perigoso você ser amigo de pastor, você tendo uma Bíblia, você lê a Bíblia 500 vezes, você ouve o Evangelho, mas você não deixa esse Evangelho virar prática na sua vida. Isso é muito perigoso, porque você está perto da verdade, mas a verdade não está em você. Então, nós cristãos não somos religiosos, nós somos pessoas sedentas do amor e da graça de Cristo e precisamos ter um relacionamento com Cristo. Religião não salva, quem salva é o nosso relacionamento com Cristo. Então a Bíblia diz que nós temos que olhar para dentro do nosso coração. E Tiago, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque quando você é só ouvinte, você está enganando nada mais, nada menos do que a você mesmo. São palavras da Bíblia. Que perda de tempo, que perigo espiritual, que problema sério, ouvir e não colocar em prática a palavra de Deus. Como eu disse de manhã, eu tenho mania de repetir isso, eu quero que quando eu partir desse mundo e prestar contas com Deus, que todo mundo vai, pastor também vai, eu falei o Evangelho do jeito que ele é para todo mundo ouvir.
Mas nesse nosso Brasil tem pastor querendo atualizar a Bíblia. Tem pastor querendo tirar páginas da Bíblia, porque aquele texto ali, é muito duro, ele incomoda a sociedade, então ele quer agradar as pessoas, mas na hora de pagar o preço da fé dele, ele fala assim, vamos amaciar aqui um negócio, vamos fazer uma atualização, porque a Bíblia é um livro desatualizado. Esses pastores dizem isso. Isso não aconteceu assim, num outro país distante, não. Isso acontece aqui no Brasil. Por isso, meus irmãos, este homem foi um profeta, ele foi um espião. E aí ele falou com os pastores, e sabe o que Hitler falou? Hitler chegou para as igrejas e falou assim, cuide das suas 4 paredes, que aqui fora quem cuida sou eu. Ou seja, tenho cultos, louvem ao seu Deus, mas lá fora quem cuida são os nazistas. Isso é muito perigoso. Alguém disse que o governo atual, e eu posso ser criticado por citar um pouco de política, mas de novo, eu estou falando um pastor que trabalhou no meio e que está nos Estados Unidos, e o povo é muito politizado nos Estados Unidos, por isso que eu disse que o seu pastor não tem responsabilidade do que eu estou falando, mas não vão fechar a igreja. Não fiquem preocupados que não vão fechar a igreja. Eles precisam do voto de vocês. Eles vão tentar adocicar o evangelho, dourar a pílula, colocar água no leite. E daqui a pouco, quando os pastores acordarem, você pode ser preso. Eu, se estivesse morando no Brasil, talvez já estivesse respondendo a algum tipo de processo. Por quê? A estratégia é diferente. Eu estava falando com uma irmã que é igual cupim. Cupim, quando você dá conta que a madeira está com cupim, já perdeu. Perda total. Porque não avisa no primeiro dia que chega. Vai sorrateiramente, devagarinho. Então, meus queridos, a sua fé aprovada não pode ser teórica, mas precisa ser prática. E eu coloquei uma frase de efeito aqui, sua fé está sendo testada hoje, amanhã, não é daqui a 10 anos, não, sua fé está sendo testada agora. Nós acabamos de ter um negócio chamado pandemia. Sabe o cálculo, meus irmãos? A maioria das igrejas que eu conheço que fala inglês, que fala espanhol e português, perderam 50% ou mais dos membros. E ontem eu ouvi que estão falando de um novo vírus, e nós vamos viver nesse negócio aí, e eu pensei, vai vir a pandemia, a igreja vai orar mais, porque vai ver o sinal da volta de Cristo, vai buscar mais a Cristo, vai depender mais de Cristo, e aí o povo sumiu. Porque lá no mercado não pega vírus, mas no culto pega. Lá no metrô não pega, mas na igreja pega. Deus fez um test drive com a igreja e nós não fomos aprovados no test drive. Não é o apocalipse ainda. Eu vi 30 caixões descendo no cemitério de Manaus e chorei numa live que eu estava fazendo, porque é o meu país, eu nunca vi aquilo. Aí uma psicóloga falou para o marido dela, o pastor está com depressão. Não estava não, estava triste, chorando. Algumas pessoas, pastor, já é a volta de Cristo. Eu falei, não, porque a Bíblia diz que o mundo vai acabar em fogo, não em pandemia. Pandemia é apenas um sinal antes. Eu louvo a Deus, meus irmãos, de coração. Deus conhece essa sinceridade no meu coração, de ver essa igreja lotada aqui. Porque tem igreja fechando, tem igreja falindo, por causa da pandemia. Porque não tem gente corajosa de ir à igreja. E não tem gente corajosa e com foco em Cristo Jesus, e sabendo, se eu posso ir em qualquer outro lugar, então é melhor eu estar na igreja. Não tem desculpa de buscar o reino de Deus.
Eu coloquei um quadro aí para você saber o que é uma fé teórica e uma fé prática. A fé teórica é religiosa. A fé prática, ela é relacional. Relação com Cristo é oração, leitura da Bíblia, obediência diária. Religiosa é, vou à igreja domingo e ponto final. Eu vivo numa cultura que eu vou mandar essa foto aqui de domingo de noite, porque isso acontece domingo de noite. Nas igrejas americanas não tem mais culto domingo à noite, não tem culto de oração quarta-feira. Tem gente que diz que é cristão, vai 5 vezes à igreja ao ano. Dia do pai, dia da mãe, Thanksgiving, Natal e Páscoa. Acabou. E sou cristão. A fé teórica é passiva. A gente vê as coisas acontecendo, problema dele. A fé prática, ela é ativa. É meu problema também. Podia acontecer comigo. A fé teórica é indiferente. A fé prática é empática. Tiago diz assim, se tu vê o seu irmão passando por necessidade, não diz para ele ir em paz. Você não vai resolver todo o problema, mas você tem que ser parte da solução. A fé teórica é fria. A fé prática é ardente. Gente, a fé teórica é morta. E coisa morta pertence ao inferno. Deus não é um Deus de morte, Deus é Deus de vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então ele não veio para você sentar no banco da igreja e acabou, e amanhã você esquecer que você é crente. Nós estamos vivendo num tempo, mais do que nunca, que nós temos que saber que nós somos missionários no nosso emprego, nos nossos negócios, na escola, na universidade, em onde nós estivermos. Crente domigueiro é religioso. Crente de relacionamento com Cristo, ele é crente 24 horas por 7 dias na semana. Porque saber que Deus existe, que criou o universo, olha lá quem sabe, ó. Os demônios sabem e estremecem, mas eles nunca vão ser obedientes a Deus, porque eles têm a fé teórica. Deus me livre de eu ter fé teórica, porque é a fé que pertence ao inferno. Amém, igreja? Amém. Segunda lição. A fé aprovada envolve obediência irrestrita. Tem condição não. E aqui, pastor Cândido, você viu a mensagem que está sendo, e pode ser por isso que domingo passado, na igreja que eu fui, o pastor não ficou na porta para me cumprimentar. Tá bom? Eu fui pastor há muito tempo na cidade do interior. E uma das coisas que me cansou é que acabava o culto da igreja, isso não acontece em Maricá não, tá? Só lá na região serrana. Acabava o culto da igreja, os crentes saíam da igreja e iam para a festa junina. Aí eu falei, mas como é que eu vou monitorar uma igreja para ser saudável, se nós batemos palma para Jesus, depois nós vamos para a idolatria? Aí eu conheci professoras e diretoras que eram da igreja. Pastor, se eu não aparecer lá na festa junina, a diretora vai ficar com raiva de mim, eu vou perder o meu emprego. Você acredita que Deus controla todas as áreas da sua vida? Você acredita que quando você é obediente, faz o que tem que fazer, você tem que deixar o resultado nas mãos de Deus? Você está disposto a perder o seu emprego em nome da sua fé? Olha que eu estou falando um negócio bem maluco, hein? O seu feijão com arroz no prato você vai perder em nome da sua fé? Nós no Brasil temos mania de achar que as coisas que acontecem lá do outro lado do mundo nunca vai afetar aqui. Eu estava falando numa outra igreja, ano passado, não sei se vocês viram, o pôr do sol ficou vermelho aqui no céu de Maricá.
Sabe por quê? Foi um vulcão lá do outro lado do mundo que mandou a fumaça para a estratosfera e o efeito veio aqui em Maricá. O vírus da China chegou aqui de avião a jato. Então está na hora da gente pensar que nós vivemos num mundo globalizado. E, em algum momento, o futuro, porque a profecia bíblica, a igreja vai ser perseguida. Porque em alguns lugares já está sendo. Tem igreja que não pode mais reunir em templo. Ela tem que reunir nas casas. E Deus está trazendo a igreja para Atos dos Apóstolos, igreja em casa e no templo, como era originalmente. Deus está treinando a igreja para voltar para casa, para voltar a saber se reunir estrategicamente escondida. Eu estive num treinamento, e falei isso de manhã, do Instituto Haggai. Eu conheci pastores da cortina de ferro, lá do meio comunista. Nem o nome deles podia colocar, porque se alguém desconfiasse que ele tinha saído do país dele para fazer um treinamento de liderança, quando ele voltasse ele podia até morrer. Mas a gente acha que isso está tão longe de nós, não é verdade? Jesus disse, se alguém me ama, e o vermelho aí é minha autoria, eu que enfatizei, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Mas quem não guarda as minhas palavras, e não me ama, não me guarda, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. De vez em quando eu dou uma rateada com o português, porque fala outras duas línguas, então, né? Desculpa. Jesus diz assim, quem não guarda não me ama. Vamos falar junto comigo? Quem não guarda, não me ama. Não tem meio termo. Não tenho como facilitar esse texto do sermão hoje, porque são palavras do Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do cabeça da igreja, daquele que vai voltar para nos reunir para a eternidade. Alguma coisa sobre fé. Fé envolve amor. Você não pode amar passivamente. Eu amo a Deus. Legal. Quando eu me apaixonei por Kelly, minha esposa, há 26, quase 27 anos, eu não podia dizer assim, só te amo e pronto. Tem que provar esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não ficou passivo, eu amo. Porque a palavra amor é muito fácil em português. Então você não pode amar a Deus passivamente. Você não pode amar a Deus intelectualmente. Você não pode amar a Deus silenciosamente. Eu amo a Deus, mas quando me coloco em xeque-mate sobre o que eu penso, vou falar uma área que é muito própria a mim. Eu sou talvez o único pastor que usa a astronomia para falar de Deus na língua portuguesa. Então, muitas vezes o repórter chegou para mim, o que você acredita? Eu falei que Deus criou o universo, os céus e a terra. Porque a gente tem que falar do que a gente acredita. Pasmem vocês, minha filha foi para a universidade, lá nos Estados Unidos, um professor de uma matéria que não tinha nada a ver com religião, porque ela faz engenharia, o cara começou a falar mal de igreja, de cristão lá. Minha filha teve que estudar teologia sistemática para ir na universidade defender a fé dela. Porque os meus filhos são bem mais agudos do que eu, pode acreditar. Se eles viessem pregar aqui, uau! O meu filho o mais novo, eu tenho que botar um freio nele, falar assim, olha filho, vai devagar. Porque Orlando, vocês não imaginam o que acontece lá. Mas tem hora que nós temos que verbalizar a nossa fé. Nós temos que falar da nossa fé. Aí você vai para uma universidade e o médico diz, o professor diz que você veio do macaco. Aí você fica quieto.
Aí você fica quieto. Toda religião salva. Aí você fica quieto. Toda religião salva, você fica quieto. Aí daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco é outra coisa, e você vai ficando quieto, e vai ficando quieto. E você não está entendendo que essas mensagens, elas provêm do inferno. É mal. E silêncio diante do mal é o próprio mal. Então tem hora que você tem que ser obediente restritamente. Olha um exemplo aqui que Tiago diz. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Olha só, Deus prometeu a Abraão que ele ia ser pai de nações, demorou pra caramba, quando ele ganha um filho, Deus fala assim, quero um negócio seu. Você vai trazer o seu filho no altar e vai imolar. O que Abraão fez? Ele levou. Lá nos 45 do segundo tempo, Deus falou assim, não faça tal coisa. Aí Deus provou. Isso é fé, por isso que ele é chamado amigo de Deus. Porque na hora que Deus pediu a coisa mais importante que ele tinha na vida, ele ofereceu, em obediência a Deus. E isso chama-se prática. Isso não é teoria. O que Deus pode pedir para você oferecer a Ele? Eu não autopromovo, mas a boca fala do que o coração está cheio, e eu só posso dar testemunho das coisas que eu vivi. Isso aqui sou eu, o seminarista da primeira igreja de Maricá, que pisou barro e que nunca imaginou que um dia Deus ia me colocar diante de um governador de estado que foi ministro da agricultura de um dos presidentes dessa república. Aquele homem que está ali é o rei da soja. Põe na internet e procura saber quem é Blário Maggi. E eu tinha um cargo no governo que não era político, chefia. E esse pastor que começou o sermão dizendo que eu tenho o negócio da dopamina, eu falo as coisas que eu acho que eu tenho que falar. Então, uma vez eu era pastor no interior do Rio de Janeiro, eu preguei sobre céu e inferno, o diácono veio falar para mim assim, só prega sobre o céu, não sobre o inferno. Eu era mais jovem, solteiro, falei assim, olha, faz uma reunião aí com os diáconos e pede a minha exoneração, porque aqui nesse púlpito, eu é que tenho a mensagem. Se a igreja me chamou e me confia que eu sou o homem de Deus, eu vou pregar sobre céu e inferno, sim. E eu fui nesse gabinete aqui, aquele homem ali, ó, olhando atravessado para mim, ele tinha o poder da caneta de me exonerar. E no dia seguinte eu perdi o meu emprego. Vocês estão entendendo o perigo? Tinha antigamente, não tem mais, título do meu sermão. O que Deus pensa sobre corrupção no meio político. No gabinete do governador, você é louco, cara. O cara pode te exonerar. Ali do lado está toda a Casa Civil. E lá atrás, não aparece na foto, tinha um cidadão que foi chefe do DENIT. Olha só, eu menor da tribo de Israel, ninguém na fila do pão. Deus me colocou lá, eu falei assim, eu estou na área, eu tenho que chutar para o gol. Porque se Deus me colocou aqui, Ele resolva sobre o que vai me acontecer, mas eu não posso perder a oportunidade de falar para esses caras na política. Aí teve um negócio no Brasil chamado Operação Sanguessuga, Lava Jato, e alguma dessas figuras, eu falo para os meus filhos, está vendo esse aqui, ó? Se ele tivesse ouvido o seu pai, a mensagem, e se arrependido, ele não estava preso pela Polícia Federal. Eu não sou ninguém, mas Deus me colocou lá. Esse ano, o seu ex-presidente da República foi a Orlando. Foi a Orlando. E eu fui convidado para uma reunião, mas não me avisaram que ele ia estar lá. Mas se tivesse, eu iria, porque antes eu fui orar com ele. Chegou lá, um pergunta, é verdade que tem cachorro, come cachorro em Cuba, não sei o que, Venezuela? 70 pastores, 70, vou repetir o número, 70 pastores, só a pergunta política. Eu falei assim, eu queria fazer uma pergunta. Lá vem. Ô,
senhor ex-presidente, eu estou preocupado com um homem depois do cargo, além da sua função. Você foi cercado de pastores, sua esposa é membro de igreja, você já ouviu do Evangelho, você já entendeu o que é o Evangelho, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque eu estou mais preocupado com o que você é agora do que o que você foi, porque é perigoso você estar cercado de pastores de igreja e não ouvir o Evangelho, porque infelizmente um dos problemas da nossa nação é que tem pastor que se corrompe com tijolo, com cimento, com alguma benesse dos políticos, e ele não pode pregar o Evangelho. Isso acontece em todos os partidos políticos. Aí ele respondeu assim: eu tenho o temor do Senhor, e o meu sobrenome é Messias, por coincidência. E that's it, em inglês é, e foi isso. Eu fiquei super decepcionado. Eu gravei. E alguns pastores batistas falaram assim: você fez a sua parte. Você é louco, mas você fez a sua parte, porque ele vai pensar sobre o assunto. Por quê, gente? Às vezes a gente idolatra os homens porque tem cargos. Eu estou querendo dizer aqui que o meu Senhor é Jesus Cristo. E o cara que passar na minha área e eu tiver com a bola da vez, eu chuto para o gol. Porque eu sou um pastor e eu tenho que ter certeza que qualquer ser humano, um pedreiro, um presidente da república, uma pessoa que ninguém conhece, alguém mundialmente conhecido. Só que do outro lado os pastores americanos falam assim: rapaz, obrigado porque o Brasil nos enviou um missionário. Nós já vendemos bastante missionário para os Estados Unidos, agora o Brasil nos enviou um missionário. Isso aqui foi 2012, 2013. E aí, quando Deus falou no meu coração que o Brasil ia descer lá dele, ele falou assim: não te quero mais nessa função. Gente, em 2014 era 5 mil por mês. Eu não sei se hoje é muito ou pouco dinheiro, porque eu perdi a noção de inflação, essas coisas todas. Mas era cargo de chefia. Era eu, secretário de Estado, governador e presidente da República. Eu pedi exoneração, porque eu comecei a ver coisas que eu era pastor, o governo não me pagava para ser pastor, mas eu sou pastor onde eu estiver. E eu comecei a ver coisas que eu não concordava com os valores. E eu me conheço, então eu fiz igual o filme Tropa de Elite: pede para sair. Eu pedi minha exoneração, porque eu falei assim: eu não posso conviver com estes valores que vão aos pouquinhos me colocar contra a parede só por causa do meu salário. Uma parte do sermão: a fé aprovada envolve assumir riscos. É muito bom a gente estar de primeira classe. Eu sou salvo pela graça, só preciso ir à igreja. Eu não tenho que me arriscar a fazer nada, só preciso ir à igreja, fazer o culto e ir para casa. Foi por isso, amada igreja, que eu falei sobre esse livro, que é um dos maiores livros que está sendo lançado nos Estados Unidos por um famoso pastor, que está sendo elogiado pela filha de Billy Graham, por pastores de diversas igrejas, porque lá nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa, e eu quero dizer uma má notícia para vocês. Tudo que acontece lá hoje vai acontecer aqui amanhã. Esses programas todos de televisão que você vê aí na Globo, passa tudo lá, é tudo cópia. McDonald's veio de lá, né? E espoleto e não mais o que. Não é só comida que vem de lá, não é só iPhone que vem de lá. Vem algumas coisas também que não prestam. E eu, como todo bom brasileiro, muito fascinado pela América. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje tem um filme em cartaz nos Estados Unidos chamado Sons do Silêncios, Sons da Liberdade. Todo mundo fez de tudo para aquele filme não passar no cinema. Aí, uns domingos para trás, eu fui, porque a igreja americana não tem culto domingo.
à noite. Eu fui com a minha filha assistir o filme. E esse filme falava de tráfico infantil para turismo sexual. É um filme verídico. E a gente sabe que isso acontece no Brasil, principalmente nos lugares mais pobres e necessitados. Nós estamos vivendo isso agora. É claro, caso eu fosse pastor no Brasil, que não os planos que penso Deus ter para mim, eu sozinho não vou resolver o problema da nação. Não. Quando a gente tem 20 anos, a gente fala assim, eu tenho a solução para todos os problemas do mundo. Quando tem 57, você fala assim, desculpa. Eu posso influenciar pessoas. Nós somos responsáveis pela influência que nós temos. Você nunca vai ser responsável pelo que você não tem. O que significa dizer isso? Você tem influência em cima de 10 pessoas, você é responsável por isso. Você tem em cima de 1000, você é responsável por isso. Você tem influência digital, você é responsável por isso. E assumir risco é quando você fala assim, eu tenho que cumprir a minha missão, sei que ela é perigosa, sei que ela pode me expor a alguma necessidade material, mas se eu estou tendo uma fé realmente prática, eu sei em quem eu tenho crido e que se eu perder o emprego, Deus vai arrumar um melhor. Que se eu hoje não tenho comida, tenho que parar com a teologia do sucesso, essa teologia que crente tem que estar sempre bem, que nunca acontece problema com crente. Fome, meus irmãos, é um dos sinais do Apocalipse. Mas a Bíblia diz também que fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Talvez você não vai comer batata frita com carne de primeira, mas feijão e arroz você vai comer. Porque Deus promete o suficiente. E nós, às vezes, vivemos com mais do que o suficiente. Fé envolve risco. Porque quando você assume risco, você está dizendo, eu tenho fé. Olha só o que a igreja de Maricá está fazendo, pastor. Está comprando um terreno caro pra caramba. Isso é um risco. Vai construir, é outro risco. Mas o que vocês estão dizendo para Deus? Nós assumimos risco porque nós temos fé. E fé prática. Ah, eu tenho vontade de comprar um terreno. Tenho vontade de construir. Fica só na vontade, teoria. Tudo que você conhece hoje é porque alguém assumiu um risco para fazer. O carro, qualquer coisa que você conheça, alguém assumiu o risco no passado. Olha um exemplo de risco aqui, ó. Tiago capítulo 2, versículo 25. Caso semelhante é Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. Que talvez fosse barrada na porta de muitas igrejas. Não? Vai embora. Vai embora. Só que o nome dela está na Bíblia até hoje. Por quê? Diz aqui o texto. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? O que ela fez? Bateram lá na porta e ela disse, eles estão escondidinhos ali atrás. Não, né? Qual o nome do que ela fez? Alguém está com medo de dizer? O que ela fez? Ela mentiu. Por que ela mentiu? Para salvar a vida. Isso aqui talvez seja muito forte, pastor. Mas todos os pastores formados em teologia que estão aqui estudaram ética no seminário. Eu acho, se eu fosse pastor no Brasil, ia ter uma classe de ética na igreja. Porque parece que em vez do cachorro balançar o rabo está balançando o cachorro.
Na igreja pré-nazista, no tempo de Hitler, os judeus entravam para se esconder na igreja, os pastores luteranos, para obedecer a palavra de Deus e não mentais ao próximo, diziam a verdade. Ali atrás daquela cortina estão escondidos 10 judeus, e aqueles judeus eram mortos. Pastor Eduardo não veio lá dos Estados Unidos para ensinar vocês a mentir. Mas eu estou falando, Raabe, nosso exemplo aqui, ela assumiu o risco. Podia ser chamada de mentirosa, mas a vida humana tinha mais valor do que contar a verdade naquela hora. Entra um ladrão na sua casa hoje, você está lá no portão, vou botar você na linha de fogo. O ladrão diz assim: vim matar todo mundo aqui, quantas pessoas tem em casa? Você fala assim: eu sou crente, dedicado, de oração. Vou dizer: tem meu pai, tem minha mãe, tem meus filhos, não sei o quê. Você não vai. Eu menti, pastor. Mentiu para salvar vidas. Porque vidas humanas são mais importantes. Jesus morreu pelas vidas humanas, dos seres humanos. Eu fui mais importunado no período em que eu tive que descer do muro para defender os valores cristãos. Eu fui mais importunado por membros de igrejas do que por incrédulos. Ao ponto de eu ter que falar com algumas pessoas e dizer assim: você não vai me respeitar, não? Você me conhece há 30 anos, há 20 anos. Você mudou a sua cabeça, o problema é seu. Mas deixa eu com a minha. Eu continuo achando que família é um homem com uma mulher. Você quer achar diferente? Beleza, faça isso. Eu continuo achando que a Bíblia não precisa ser atualizada. Você mudou a sua cabeça? Problema seu. E aí as pessoas ficam, né? Como pode um pastor pensar assim? E aí você assume o risco de ser criticado, de ser xingado, de ser chacoteado. Voltando na história, Roma, 2000 anos atrás. Coliseu de Roma. Divertimento de domingo. Os romanos sentados na arquibancada, entravam os cristãos e perguntavam: César ou Cristo? E aqueles irmãos diziam Cristo. Sabe o que acontecia? Soltava as feras, e eles eram devorados pelos leões em praça pública. Vai ler livro de história que você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Porque os nossos irmãos do passado, eles arriscavam em nome da sua fé. Eu morava no Brasil e comecei a ficar muito interessado que todo lugar que eu ia tinha uma loja de R$ 1,99. Aí eu vim em Maricá, tinha uma pastelaria do Ting Ling. Eu fui lá no interior do Mato Grosso, no meio da floresta amazônica, tinha R$ 1,99 do Ting Ling. E eu conheço um pouco da história dos chineses, como que eles fazem. O comunismo chinês, ele vai se infiltrando, e eles têm dinheiro, e eles vão se infiltrando na sociedade. Na China, você não pode ter um aplicativo da Bíblia no seu celular. O que o pastor vai pregar tem que ter uma censura antes. E eu fiquei, terminando essa mensagem, muito assustado com um documentário que tem no Netflix, que chama-se Fábrica Americana, que um grupo de chineses comprou uma fábrica dentro dos Estados Unidos de para-brisa. Aí chegou nos Estados Unidos, agora vocês não vão trabalhar 10 horas não, vocês vão trabalhar 20. Agora não tem sindicato mais não, e não tem aumento de salário também mais não. E isso foi uma confusão tremenda, isso é verdade. Aconteceu num estado lá, Wisconsin, Ohio. Eles compraram a fábrica e colocaram o método chinês dentro dos Estados Unidos. Isso é confusão pura. E quando os americanos acordaram, falaram: olha, nós estamos no nosso país, obedecendo cultura de fora, que milenarmente vai estudar antes de Jesus a cultura chinesa. Eles pararam durante um tempo, mas agora o mundo
está indo nesse caminho. Então, o que o pastor Eduardo está querendo dizer? Prepara, já você vai ter que correr risco. O silêncio diante do mal é o próprio mal. Não agir é uma ação. Tem fé em Cristo? Você acredita que Ele é que te dá o sustento diário? Eu, como pastor, muitas vezes achava que o meu sustento vinha, vou dizer, de uma igreja. Eu descobri que Deus usou a igreja num tempo, no outro tempo usou um milionário, no outro tempo usou um emprego secular, mas Deus nunca deixou eu passar falta de nada. Porque se eu sou chamado por Deus, se a igreja é de Cristo, quem cuida das coisas de Deus é o próprio Deus. Faça, seja obediente e deixe o resultado nas mãos de Deus. Assuma o risco e deixe as consequências de Deus te proteger. Porque isso é fé prática. A fé que amanhã de manhã, quando você levantar, vai contigo para o trabalho, vai contigo para o teu negócio, nos seus relacionamentos. A fé que funciona. A fé que atrai pessoas, sabe por quê? Os pastores que não negociam a palavra, vide a igreja de vocês, os pastores que não têm medo de pregar essa palavra, as igrejas estão crescendo. Mas os pastores que estão com medo de pregar essa palavra, as igrejas estão diminuindo. Porque cristianismo sempre foi assim: quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. É igual massa de pão: quanto mais bate, mais cresce. E desses homens e mulheres de Deus, essa geração precisa. E essa mensagem que eu estou pregando aqui está gravada lá na internet. Eu vou chegar em casa, vou cortar uns pedaços, vou colocar close caption em inglês, que é aquela legenda embaixo, porque eu quero que um monte de gente ouça. Um monte de gente ouça. E hoje, Deus te pergunta: que tipo de fé você quer ter? Não é vergonhoso a gente falar assim: e eu acho que eu dei uma vacilada, e eu estava muito teórico. Se Deus incomodou o seu coração, se o Espírito Santo de Deus incomodou o seu coração, hoje é o dia de você virar a chave. Hoje é o dia de você falar assim: respira fundo. Eu sou de Jesus, Deus falou comigo essa noite, e eu tenho que assumir a minha fé. Eu tenho que assumir riscos. Vamos fechar os olhos, vamos curvar nossas frontes. Amada Igreja Batista de Maricá, perdoe esse pastor, perdoe por uma mensagem tão dura, mas se eu não pregasse essa mensagem, eu não ia dormir bem, porque quem me trouxe de volta ao Brasil foi Deus. Sexta-feira, quando eu embarcar de volta, eu nem sei se eu entro de volta nos Estados Unidos, porque eu não tenho um green card ainda, mas eu falei assim: Deus, o Senhor me mandou, eu vou pregar o que tem que pregar, e eu volto pela fé. Mas eu quero fazer uma pergunta para você aqui essa noite. Quantos dos meus amados irmãos e irmãs querem pedir a Deus: Senhor, me ajuda a ter uma fé prática, me ajuda a ter uma fé igual o Tiago diz: eu sou salvo pela graça, amém. Eu não preciso pagar para ir para o céu, amém. Mas eu estou ligado na videira, e quem está ligado na videira tem que dar muito fruto. E eu quero dar frutos com os meus lábios, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Então, se você quer fazer essa oração, levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Quero chamar o pastor Cândido aqui na frente. Por favor, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, eu prometo, em nome de Jesus, mas levante a sua mão. Fé teórica não serve, é perda de tempo. Fé prática
é o que Deus exige de nós. Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor Cândido, meu amigo, obrigado pela confiança, porque dar o púlpito para um pastor é um risco muito grande. Muito obrigado.